Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: que perdão é esse? Davi perdoou na hora, mas antes de morrer, desejou a morte de Simei. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado, que encontra-se em 1 Reis, capítulo 2, versículo 8 ao 10, e 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 ao 23. E estamos aqui com outros versículos bíblicos sobre o assunto. Eu não sei o que fizeram na sua vida, meu irmão e minha irmã, mas através desse texto, Deus vai nos ensinar, vai nos ordenar para que a gente perdoa de coração e não da boca para fora. A Bíblia vai nos mostrar que Davi perdoou, sabe, ali no presente momento, na hora. Só que na sua velhice, ele dá instruções para o seu filho, desejando a morte daquele que ele já havia perdoado. E o que acontece nos dias de hoje? Acontece que muitas das vezes a gente perdoa da boca para fora. E a Bíblia vai dizer em Mateus 18, do 21 ao 35, a parábola sobre a importância do perdão. A Bíblia vai dizer que a gente tem que perdoar de coração, que a nossa boca seja sim, sim e não, não. Passou disso, é do maligno. Então, meu irmão, temos que tomar muito cuidado. Deus quer me abençoar e te abençoar, só que através desse texto, Ele vai nos ensinar a perdoar de coração. Eu não sei o que fizeram na tua vida, meu irmão e minha irmã, mas Deus quer que você perdoa de coração. Dá um basta, dá um fim, coloca uma pedra sobre esse assunto, sabe? Quita essa questão através do perdão e depois não fica remoendo, nem lembrando, sabe, meu irmão? Ai, eu não vou fazer nada não, porque a Maria vinha, sabe, há 10 anos atrás, mas você não perdoou. Olha o Joãozinho, sabe? Joãozinho, mas você não perdoou? Fulano de tal, mas você não perdoou? Você perdoou ou não perdoou? Você fez igual Davi? Davi estava ali, na velhice. A Bíblia vai dizer que depois ele morre. Estava no leito de morte, mas com água no coração. Camarada está para morrer, está só o pó, está na cadeira de roda, está no leito, está no hospital, mas não perdoou de coração, está desejando a morte de Simei. Vigia, meu irmão, porque Deus quer me abençoar e te abençoar, mas Ele quer que a gente perdoa de coração, porque a Bíblia diz que Deus sonda mente e corações. Você pode até perdoar da boca para fora, você pode até enganar quem você perdoou, porque Davi enganou Simei. Na morte aqui a Bíblia vai mostrar que ele enganou Simei e estava enganando a si mesmo, perdoou na hora, mas desejou a morte. Você pode até enganar aquela pessoa que você perdoou da boca para fora, pode enganar teu marido, tua esposa, tua família, teu pastor, os teus amigos no serviço, na faculdade, mas aquele que sonda mente e corações, você não engana. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado de 1 Reis, capítulo 2, do 8 ao 10, diz assim. Se você ler aí o capítulo 2 na tua casa, a epígrafe do texto vai estar escrito: instruções finais de Davi a Salomão. O texto de 1 Reis 2, do 8 ao 10, vai dizer assim: e lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não mataria. Jurei pelo Senhor, jurei em nome do Senhor que não mataria. Mas agora que eu estou velhinho, vamos cobrar essa dívida aí. Vamos cobrar porque eu jurei em nome do Senhor da boca para fora. Só foi da boca para fora, porque se é de coração, dê pão para Simei, dê água para Simei, abençoa Simei, porque eu já perdoei Simei. Davi só havia perdoado da boca para fora, na morte, no leito de morte, cadeira de roda, na UTI, aos últimos suspiros, deseja a morte daquele que ele havia perdoado. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não mataria. Contudo, esse juramento não torna inocente.
Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Olha só, meu irmão, perdoou coisa nenhuma, da boca para fora. Olha, meu irmão, olha que texto tremendo Deus está trazendo para mim e para você. Se a gente não perdoar de coração, tem bênçãos que ficam retidas. Você vai ver isso em Mateus 18, do 21 ao 35. Fica preso espiritualmente aqueles que não perdoam de coração. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono do seu pai Davi, e seu reinado foi fortemente estabelecido. Então vimos aqui que o camarada já nos últimos suspiros, as últimas palavras, coisa linda, poderia ter dado umas palavras melhores na sua morte, né, meu irmão? Mas nas últimas palavras desejou a morte daquele que ele já havia perdoado. Agora a gente vai ver o perdão que ele deu para Simei em 2 Samuel 19, do 16 ao 23, diz assim: Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estava com ele 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servos da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei, atravessaram o rio para ajudar a família do rei e chegar à outra margem e para fazer o que lhe solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Olha só, meu irmão, Simei, ele se prostra, ele pede perdão ao rei. Olha só: ó meu senhor, o rei, por favor, perdoa-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei o quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu Senhor, o rei. Olha só, meu irmão, você quer saber o pecado de Simei? Está em 2 Samuel 16, do 5 ao 14, ali ele está, lançando maldição sobre o rei Davi. Aí Joabe vai querer pedir autorização para o rei para matar Simei, mas o rei diz: não, Joabe, se Deus permitiu ele lançar maldição, deixa, não faça nada não. Só que aí Simei ele cai na real quando o rei é consagrado, e a Bíblia vai dizer que ele é a primeira pessoa a vir, a correr, a se achegar ao rei, a se prostrar e a pedir perdão. Olha que interessante, meu irmão, né? Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Quem pediu a opinião de vocês, filho de Zeruia? Disse Davi: por que agem como fossem meus inimigos? Hoje não é dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Meu irmão, olha só. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Ou seja, então a gente vê em 2 Samuel 16, do 5 ao 14, você vai ver que Simei lança uma maldição sobre Davi. Joabe quer matar Simei, Davi não permite. Aí a Bíblia vai dizer que Simei, ele cai na real, Davi é consagrado rei, e ele quer ser a primeira pessoa, ele quer ser o primeiro. É como se tivesse no coração dele, falando: eu tenho que pedir perdão para o rei, eu fiz coisa errada, eu pisei na bola, ele é o escolhido de Deus. Ele vai, é a primeira pessoa a se achegar, se prostra, pede perdão. Davi diz: a tua vida será poupada. Mas quando chega na velhice, ele dá as últimas instruções: ei, não esquece do que Simei fez não. Parece que ele até esqueceu, irmão, que Simei se prostrou, está entendendo? O Davi, na velhice dele, parece que ele esquece do perdão que Simei pediu, mas não esquece da maldição que Simei jogou. Ou seja, se ele tivesse lembrado do perdão, ele ia falar: filho, está pago, viu? Já perdoei Simei.
na minha vida aqui, o que pediram perdão para mim, eu como rei perdoei e está perdoado, porque o nosso Senhor manda perdoar. Então, meu filho, o que ele precisar, você ajude. Ele pisou na bola, mas se converteu e veio até mim e pediu perdão. Mas não, irmão, ele vai e deseja a morte no camarada daquele que ele havia perdoado. Por isso que o tema da mensagem é: que perdão é esse? Muitas das vezes o Espírito Santo está na nossa face, dizendo para a gente: que perdão é esse? Perdoou, mas faz uma oração para quem perdoou, para Deus abençoar, mas perdoou, só de lábios, só da boca para fora, e não é de coração. Mateus 5,37 diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Davi perdoou, está perdoado. Depois na morte não perdoou, então já é de procedência maligna, da carne, não é do Espírito, porque quem está cheio do Espírito Santo perdoa e bota o carimbo, cancelado, quitado. Está entendendo, meu irmão? Se for pela carne de procedência maligna, é perdão só de boca, mas se for pelo Espírito Santo, é carimbado, está pago, cancelado, não me deve nada, já foi, o que aconteceu, aconteceu. E quando estiver orando, se estiver alguma coisa contra alguém, perdoe-lhe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Portanto, quando você estiver orando, peça perdão, mas também perdoa. Fala: Pai, está perdoado fulano, cicrano, beltrano. Está entendendo, meu irmão? Porque senão o papai não vai perdoar o seu pecado. Isso está em Mateus 6, 14, versos 15. Agora, quando você vai lá, meu irmão, para a parte de Mateus 18, do 21 ao 35, você vai ver lá a parábola sobre a importância do perdão. Eu nem vou falar ele todo aqui, eu vou falar só o versículo 35 para você entender. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Esse texto aqui é quando Pedro pede explicação sobre o perdão. Aí Jesus Cristo vem fazer uma parábola, que certo dia o rei, aí aparece um servo do rei e chega para o rei e fala: rei, estou te devendo, me perdoa, rei, porque eu vou pagar, me deixa livre, tem misericórdia, dá mais uma chance, não pega meus filhos lá em casa não, eu vou te pagar. A Bíblia vai dizer que o rei perdoa. Só que esse servo do rei, quando sai da sala do rei, ele encontra um outro amigo dele, sabe, que está devendo para ele, que tinha acabado de conceder o perdão do rei. Ele sai da sala do rei com o perdão do rei e encontra um que está devendo para ele. E o camarada diz a mesma coisa: ô Joãozinho, estou te devendo, tem misericórdia, espera um pouquinho aí que eu vou te pagar. A Bíblia vai dizer o quê? Que esse camarada não perdoou aquele que estava devendo, briga com ele, faz um monte de coisa, aqueles escarcela, aquelas gritarias, e os soldados do rei viram e ouviram isso, e eles chegam para o rei e falam: rei, aquele camarada que acabou de sair daqui, está devendo para o senhor aí uma quantia alta, né? Ele pediu perdão e o senhor deu clemência para ele, o senhor perdoou. Só que quando ele saiu da sala do senhor, ele encontrou lá no corredor um camarada que estava devendo para ele, e ele não perdoou, rei, falou um monte lá, gritou alto, espancou o cara. Sabe o que o rei faz, meus irmãos? Você lê aí, Mateus 18, 21 a 35, o rei manda chamar o camarada de volta, e ele vai dizer o quê? Eu te perdoei, vai falar para ele que eu te perdoei toda a sua dívida, porque você não perdoou também o teu amigo, o teu servo, porque você não fez com ele como eu fiz com você. A Bíblia vai dizer que o rei vai e pega ele e deixa ele preso, até ele pagar o último centavo. Aí Jesus termina dizendo isso: assim também o que? No mundo espiritual, você vai ficar preso, enquanto você não perdoar de coração. Lê na tua casa aí, Mateus 18, 21 ao 35, Jesus Cristo vai dizer, assim também. Esse é o versículo chave desse texto, porque no estudo você pergunta para você mesmo, assim também o que? Aí você lê o contexto, você vai um pouquinho antes, ele foi preso até pagar o último centavo. Enquanto a gente não perdoar de coração, a
a gente fica preso, a gente fica amarrado, as coisas não acontecem, e o Papai do Céu, que tem poder para liberar as bênçãos, liberar a chuva, liberar a graça, liberar a misericórdia, Ele retém, porque assim como fizeste, será feito contigo. Você não perdoou, eu te perdoei, mas você não perdoou o teu irmão de coração, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Meu irmão, que texto lindo! Leia na tua casa 1 Reis capítulo 2, do 8 ao 10, 2 Samuel 19, do 16 ao 23, para você entender a maldição que Simei jogou, 2 Samuel 16, do 5 ao 14, e para você ver o perigo quando a gente não perdoa de coração, Mateus 18, 21 a 35. Tem muitas pessoas que lêem esse texto, mas lê em base só de leitura. Quando você lê em base de estudo, que você para refletir, você fala, nossa, por que Jesus estava dizendo isso? Assim também o quê? Assim também acontecerá com vocês, mas assim também acontecerá com vocês o quê? Assim também a gente vai ver que aquele servo que não perdoou voltou para o rei e o rei prendeu ele, e a Bíblia vai dizer que ele ficou preso até pagar o último centavo. O que significa isso no mundo espiritual? A gente vai ficar preso enquanto não perdoar de coração, porque Deus sonda mentes e coração. Você pode enganar a pessoa que pediu perdão para você. Você pode até dar um perdão sem graça, meia boca, da boca para fora, tá entendendo? Você pode até ter alegrado o coração da pessoa, mas Deus sabe se você perdoou de coração, se você lançou, sabe, no mar do esquecimento, assim como Deus lança os nossos pecados e de lá não se lembra mais. Deus sabe. Você pode ter enganado a pessoa, te perdoa, está perdoado, que isso, vai tranquilo, esquece, para com isso, que isso, somos todos iguais, vamos todos, vamos descer a sepultura aí todo mundo, que isso, vamos ficar com mágoa no coração não, toma cuidado, porque Davi ficou com mágoa no coração, e na velhice, meu irmão, na velhice, ele não estava nem no vigor da vida, mas era na velhice, desejou a morte, poderia ter falado para o filho, né? A história poderia ter sido diferente. Meu filho, Simei está perdoado, viu? Toma cuidado aí, hein? Não é para trazer na lembrança no que ele fez para mim não, porque eu como rei já perdoei, então você também perdoa, o que ele precisar, a família dele aí, pode estender as mãos aí, porque eu já perdoei, não me deve mais nada. Que nada, lembra do que ele fez comigo. Olha só, meu irmão, se é um filho, fala, pai, para com isso, você já está morrendo, eu vou lembrar do que o cara te fez, é outra vida, o que ele fez contigo é contigo, comigo é comigo, é outra história, né, meu irmão? Quando a gente para estudar esse texto em sala de aula, a gente fica horas conversando, debatendo sobre o assunto, porque ele é muito estreito e ele é muito atual para os dias de hoje. Deus está dizendo para mim e para você, assim também fará com aqueles que se recusarem a perdoar de coração aos seus irmãos. Assim também você vai ficar preso, amarrado. Deus vai até ouvir as suas orações, mas atender, aí é outros 500. Ouvir, ele vai ouvir, mas atender é outros 500. Então, meu irmão, se alguém fez alguma coisa para você, meu irmão e minha irmã, perdoe de coração, porque nesse texto aqui, Deus está sondando as nossas mentes e os nossos corações, e Ele sabe muito bem se a gente perdoou de coração ou da boca para fora, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.